Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso aqui, hoje falando sobre razão e proporção. Então, vamos começar o livro 7, já falando agora sobre razão e proporção. Assunto simples, assunto facinho, tá certo? Então, prestou atenção, compreendeu, tirou as dúvidas que tiver e vamos lá, vamos seguir. Então, começar aqui. Razão entre dois números. De maneira geral, podemos afirmar que, aqui, razão é a relação entre dois números racionais. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui para pegarmos melhor esse conceito dele, de A sobre B, de A para B, tá? A está para B com B diferente de zero. Eu leio isso aqui, ó. Ah, professor, mas não é uma leitura de fração normal, não? Não, a razão é um tipo, tá? Ela pode ser representada por fração, ela é representada por uma fração. Mas a leitura é um pouquinho diferente. A gente diz que A está para B. Aqui com B diferente de zero, isso aqui quer dizer que o B não pode ser zero, porque não tem divisão por zero, tá? Toda fração representa uma divisão. Isso é uma fração, é uma divisão. Então, o B não pode ser zero porque não existe divisão por zero. Ok? Então, vamos lá. Nesta razão, o termo A é chamado de antecedente e o termo B é chamado de consequente. Então, na razão, a gente chama o A de antecedente, que era o numerador, está numa fração, e o B de consequente, que seria o denominador. Assim, temos as seguintes representações. A dividido para B, tá? Antecedente e consequente, e também aqui, ó, antecedente e consequente. Professor, pode ser colocado assim também, uma forma de divisão, toda fração é uma divisão, então, duas maneiras distintas, tá? De representar a mesma razão. Vamos aqui para o próximo slide. Cadê? O termo razão deriva do latim, está relacionado à ideia de divisão. Por esse motivo, uma fração indica a razão do numerador do antecedente pelo denominador consequente. Da mesma maneira, temos uma divisão do numerador pelo denominador. Acompanhe alguns exemplos que envolvem a escrita ou cálculo de razões entre dois números. Exemplo 1. Um estudante participou de um teste de história que continha 10 questões. Ele acertou 7 questões e errou 3. Nessas condições, podemos destacar as seguintes razões. Razão entre o número de acertos e o total de questões. Então, antecedente tal que vai desculpa, que vai anteceder, o que vai ficar na parte de cima, e o consequente na parte de baixo, que é o total. Ali. Então, o que eu quero são os acertos, a razão entre os acertos e o total de questões. Então, antecedente, antecede, consequente vem tá, depois, é a consequência. Então, dá uma ideia de consequência, tá ali. Mas aqui antecedente e o consequente. O consequente vem depois. 7 décimos a razão entre o número de acertos e o total de questões. A razão entre o número de erros e o total de questões é 3 décimos. E a razão entre o número de erros e o total de acertos, 3 sétimos. E a razão entre o número de acertos e o número de erros, 7 terços. Então aqui a gente tem o antecedente sempre vem primeiro, consequente depois. Então, eu quero a razão entre acertos e o número de erros. Acertos veio primeiro, então ele vai ficar como antecedente no numerador. E o número de erros, ele é o consequente, ele vai estar no denominador. Facinho, pessoal, pega esse conceito aqui, tá bom? Vamos lá. Exemplo 2. Uma cozinheira prepara deliciosos picolés de fruta. Para cada picolé, ela mistura um preparo à base de 2 sabores, 160 ml de sabor limão e os outros 80 ml de sabor acerola. Nesse caso, podemos determinar a razão entre os dois sabores, sendo ela escrita na forma de fração irredutível. Veja,
quantidade do sabor de limão. Então, aí ele quer o limão como antecedente e a acerola como consequente. Então, 60, 80 avos. E aí a gente pode pegar e colocar em forma de fração irredutível. Vai dividindo pelo mesmo número embaixo e em cima, tá certo? E até que não tenha mais como dividir os dois ao mesmo tempo. A gente encontrou a nossa fração irredutível 3/4. Podemos interpretar a razão obtida da seguinte forma: para cada 3 partes de preparo de sabor limão, são usadas 4 partes de preparo do sabor acerola. Então, para cada 3 partes de limão, 4 partes coloco de acerola, para ficar na mesma proporção. Observe que indicamos a razão entre a quantidade de limão e a de acerola, mas podemos inverter a razão, ficando da seguinte forma: quantidade do sabor acerola, ele é o antecedente, e quantidade de sabor limão, ele é o consequente, 80 a 60 avos. Então, 4/3. A forma que eles foram escritos diferente, mas para o preparo não vai fazer tanta diferença, não vai fazer diferença nenhuma, tá certo? Porque para cada 4 partes de acerola, eu vou colocar 3 partes de limão. E na outra maneira, na primeira que a gente tinha visto aqui, para cada 3 partes de limão, eu coloco 4 partes de acerola, ou seja, não tem diferença alguma. Aí, tá bom? Quando eu tenho uma receita, certo? Eu tenho essa receita aí, porque eu vou estar trabalhando com proporções. Se eu dobrar o número do sabor limão, eu tenho que dobrar o número do sabor de acerola. Se eu triplicar o do limão, eu tenho que triplicar o de acerola, para continuarem proporcionais, tá certo? A razão obtida pode servir de base para aumentar ou diminuir as receitas do picolé, mantendo a mesma razão entre as quantidades de sabores, ou seja, mantendo sempre 3/4 ou 4/3, dependendo da razão que eu escolher, 3/4 ou 4/3, certo? Então, a razão sempre vai ser essa, a razão é a forma irredutível aí da minha fração. Vamos ver aqui o exemplo 3. Em uma pequena fábrica de bombons e chocolate caseiros, há um tipo de embalagem para 12 bombons, sendo 2 com recheio de cereja, 2 de chocolate branco e os demais de chocolate ao leite. Vamos identificar a razão entre a quantidade de bombons com recheio de cereja e a quantidade total de bombons, sendo ela simplificada. Então, quero saber a razão da quantidade de bombons com recheio de cereja. Quantos tem recheio de cereja? 2. E o total de bombons? 12. Quem veio primeiro aí, quem ele pede primeiro? O que tem recheio de acerola. E o que ele pede depois é o total de bombons. Então, 2 dozeavos. Antecedente vem primeiro, consequente depois. Então, antecedente em cima, consequente embaixo. E eu colocando na forma irredutível, eu vou ter 1/6, ou seja, para cada um bombom de acerola, logo 1 de cada 6 bombons tem recheio de cereja. De acerola, desculpa, de acerola era outro exemplo. Para cada um em cada 6 bombons tem recheio de cereja, ou seja, 1 para cada 6 bombons tem que ter recheio de cereja. Pego 6, um deles vai ter o recheio de cereja. Razão entre duas grandezas de mesma espécie. Então vamos lá. Nos módulos anteriores, tá? A gente já comentou a razão entre a quantidade de preparo de 2 sabores diferentes para a fabricação de um picolé de frutas, limão e acerola. Nesse exemplo, as duas quantidades são dadas por medidas em mililitros, isto é, suas grandezas são da mesma espécie. Tá? Então, tantos mililitros de, de acerola, tantos mililitros de limão, ok? Assim como ocorreu nesse exemplo, há uma infinidade de outras situações que envolvem a razão entre grandeza de mesma espécie, entendendo-se grandeza como algo que possa ser medido e quantificado, como comprimento, a massa, capacidade, o tempo, temperatura, e tem outras medidas também que podem ser, tá,
quantificadas. Logo, temos o envolvimento de unidade de medida como metro, litro, grama, etc. Um dos maiores exemplos de razão entre grandezas de mesma espécie ocorre no círculo. Para isso, considere os seguintes círculos como a medida em destaque da circunferência e do diâmetro. Circunferência, tá? O redorzinho lá dela e o diâmetro é 2 vezes o raio. Eu vou mostrar aqui a vocês. Ó. Circunferência é a borda da pizza que eu já disse a vocês. Ó. Essa bordazinha aqui. E o diâmetro é essa cordinha aqui, ó, que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro da circunferência. Aqui, ó, essa circunferência é 6,28 e o diâmetro é 2, ou seja, de um canto ao outro, no máximo possível é 2. Aqui é 9,42 a circunferência e o diâmetro 3. Aqui 12,56 e o diâmetro 4. Olha que todos estão em metros. Indicando essas medidas em um quadro e calculando a razão entre elas, que é a razão da divisão. A gente vai dividir elas para saber qual é a razão. Medida aproximada da circunferência. Então, aqui a gente tem a aproximação de apenas duas casas decimais, que é 6,28, 9,42 e 2,56 metros. E a medida do diâmetro, 2, 3 e 4 metros. Vou dividir a medida da circunferência pela medida do diâmetro. Isso vai dar 3,14, 3,14, 3,14. Por que isso ocorre? Porque eles têm a mesma razão, são proporcionais. Na medida que o diâmetro aumenta, também aumenta a circunferência, proporcionalmente. Certo? Ou seja, igualmente vai aumentando, não com o mesmo número, mas proporcional. Ela vai crescendo da mesma maneira para que a razão sempre continue a mesma. Então, vamos aqui para o próximo slide. A razão de duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números. Quociente, quando eu falo quociente, estou falando de divisão, que expressam suas medidas tomadas na mesma unidade. Então, a razão entre as duas grandezas vai ser a divisão entre os números, tá, que expressam suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Metros com metros, litros com litros, mililitros com mililitros, miligramas com miligramas e assim por diante. Quando as grandezas não são dadas na mesma unidade, basta fazer uma ou mais transformações. Veja como exemplo um retângulo com as medidas indicadas. Então aqui tem um retângulo de 2,7 metros e aqui de comprimento e de altura 90 centímetros. Vejam que as medidas estão diferentes. E o que é que eu vou fazer quando isso acontecer? Vou deixar eles na mesma medida. É mais fácil que eu transformar o centímetro para metro ou metro para centímetro. Tanto faz aí, pessoal. O que vocês acharem mais fácil, vocês fazem. Tá certo? Aqui o livro, o que é que ele faz? Ele pega e transforma 2,7 metros em centímetros, que vai dar 270 centímetros. Só multiplicar por 100 aqui. Então, 90 centímetros e 270 centímetros. Agora eu vou saber a razão entre eles. Vou dividindo e acho a fração irredutível. A fração irredutível é 1/3, ou seja, para cada 3 centímetros de comprimento a 1 centímetro na altura, ok? Então, 1 para cada 3, ou seja, 1 para cada 3, 1 centímetro para cada 3 centímetros do dado comprimento, 1 de altura para cada 3 de comprimento. Agora a gente vai falar aqui rapidinho, pessoal, sobre escala. Quando trabalhamos com redução ou ampliação de imagens ou objetos, fazemos uso de uma escala. Vocês já viram isso em geografia. Escala de um desenho é a razão entre a medida do comprimento no desenho e a medida correspondente ao comprimento real, ambos expressos na mesma unidade. Isso tem muito em carrinho. Quem tem carrinho de Hot Wheels, tá lá, umas miniaturas, aí vai estar lá a escalazinha dele na caixazinha, tá? Ou então também nos mapas, tá certo? Vai estar lá. Tantos 1 centímetro para 1 centímetro 1 para 50, vamos dizer assim, 1 para 20,
Ou seja, para cada 1 centímetro no desenho é 20 no real. Então, tratando-se de objetos, como ocorre com a miniatura de trens, carros, aviões, prédios, etc., temos a mesma definição anterior, bastando indicar a miniatura em vez de desenho. E vamos ver aqui. Olha aqui, ó, essa miniatura de avião. Como exemplo, considere a escala indicada em uma caixa de um modelo de miniatura de avião ao lado. Nessa escala, 1 para 72. Temos que uma unidade da miniatura corresponde a 72 unidades reais. Adotando o centímetro como uma unidade, cada centímetro da miniatura do avião corresponde a 72 centímetros reais. Por exemplo, se o diâmetro de um dos pneus do trem de pouso medisse 1 centímetro na miniatura, a medida real seria 72 centímetros de diâmetro. Ok? Se fossem 2, era só multiplicar por 2. Cada 1 centímetro correspondia a 72. Então, 2 centímetros seria 72 mais 72. Ou 72 duas vezes. Se fosse 3, multiplicar por 3. E assim por diante. Bem fácil, pessoal. E a gente tem aqui o... Opa, deixa eu voltar. A gente tem aqui o uso da escala também é recorrente e muito importante em mapas. Aqui vocês já viram bastante. Dessa forma, podemos ter uma noção do quão grande é a região representada, além de poder determinar qualquer distância real, medindo as distâncias com régua no mapa. Observe, por exemplo, o seguinte mapa do Brasil. Aí vocês veem aqui, ó, pessoal, 1 centímetro corresponde aqui a 0,430, ou seja, isso aqui é equivalente a 1 centímetro. Então, 1 centímetro equivale a 430 quilômetros. Aí aqui, ó, quero saber de Porto Alegre até Recife. Vou medir aqui, ver quantos centímetros deram e multiplicar por 430. Facinho, pessoal. De acordo com a escala indicada, temos que 1 centímetro no mapa ele equivale a 430 quilômetros reais. Igualando as unidades de medida, escrevendo em centímetros, temos 430 quilômetros é igual a 43 milhões de centímetros. Então, cada quilômetro equivale a 1 milhão de centímetros. Aqui é só a gente acrescentando os zeros, tá certo? A gente colocar lá naquela nas nossas conversões. Aí você já aprendeu também as conversões, mas a gente também vai dar uma revisada posteriormente. Logo, a escala também pode ser representada como 1 para 43 milhões, ok? Aqui está falando agora em centímetros. Quando não aparece as unidades de medida, a gente sempre vai considerar como centímetros aqui, quando a gente fala sobre escala, tá bom? E, pessoal, a gente finaliza aqui. Deixa eu colocar aqui, fica melhorzinho. A gente finaliza aqui a nossa aula de hoje, tá certo? Tentem fazer, tá bom? Os exercícios são bem simplesinhos desse conteúdo para vocês fixarem bastante a ideia, porque posteriormente vamos para conteúdos que vai cobrar um pouco mais dessa base que vocês vão ter nessa aula, tá certo? De raciocínio, de trabalhar muito textos, contexto, tá prestando atenção lá no texto, tirar as informações de lá. Então é isso, pessoal. Pratica bastante, tá bom? Então, até a próxima, até a aula ao vivo e se cuidem.